Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Amazing Church Brasil. Estaremos trazendo hoje a experiência de Raymond Kickman. Raymond teve uma EQM e nesta experiência quase-morte, ele traz o que realmente ele viu e ouviu do outro lado. Fique conosco, curta, compartilhe e comente. É muito importante. Nos vemos daqui a pouco. Antes que as experiências de quase-morte fossem reconhecidas como um fenômeno generalizado, Raymond Kickman tinha apenas 9 anos quando experimentou uma para si mesmo. Inicialmente aterrorizado por um vazio, foi tudo o que bastou para ele liberar sua compreensão da realidade, para ser imerso em uma experiência que o mudou profundamente. Infelizmente, foi durante um tempo na história em que compartilhar sua experiência não seria algo que as pessoas aceitariam. Para sua surpresa, pessoas de todo o mundo se apresentaram para falar sobre o que experimentaram. Ouça atentamente enquanto Raymond compartilha como foi a sua visita ao outro lado. E esta é a sua história. Foi um acidente de artes marciais, fui espancado na cabeça com muita força, e isso me fez ter convulsões. E a minha língua entortou-se nas minhas vias respiratórias e não consegui respirar. E então morri. Não estava consciente dessa parte, perdi a consciência, e caí de bruços no chão. Vejo que perdi a consciência, mas não houve quebra na minha consciência, não era como dormir e acordar, eu estava aqui. Como eu conto a minha história vai soar como uma série progressiva de eventos, e vai soar como eu estou falando, de brincar, como em lugares ou coisas. Mas quando deixamos nossos corpos, não há espaço, não há acima, não há para baixo, não há para os lados, para frente ou para trás, nada disso existe mais. E também não há tempo. Como é estar em uma posição de não haver tempo, sem passado ou futuro? É um desdobramento perpétuo do agora. E eu acho que a maioria das pessoas tiveram essa experiência de pequenas maneiras que todos nós experimentamos. Talvez em uma dança ou em uma performance musical brilhante. Estar em um estado perpétuo de desdobramento perpétuo do agora é um sentimento absolutamente libertador. Sentimento poderoso. Vou descrever como é não ter um corpo. Porque eu também não tinha um corpo, eu era uma esfera flutuante de consciência. Isso é o melhor que posso dizer para descrevê-lo. Por isso, quando eu parti do meu corpo, eu não sabia aonde eu estava, o que estava acontecendo, eu não lembrava do acidente, não havia lugar nem coisas. Eu estava em um vazio que só posso chamar de vazio. Não havia cor, não havia luz, não havia escuridão, não havia gravidade. Não havia nenhuma sensação, não era nada. Eu estava realmente desorientado, não sabia o que estava acontecendo, e eu ainda podia raciocinar. Eu estava tentando descobrir o que estava acontecendo. E isso me assustou. E o medo começou a aumentar e a ampliar e eu fiquei cada vez mais assustado. Começou a ficar fora de controle. Eu realmente meio que perdi o controle. Mas lembro-me de pensar que enlouqueci. Estou ficando louco. De alguma forma isso me trouxe um pouco de paz, e então meu próximo pensamento foi se eu estou enlouquecendo, não há nada que eu possa fazer sobre isso. E eu apenas soltei. Eu soltei e quando soltei toda aquela confusão parou. Apenas parou. E então as sensações prazerosas começaram. Foi substituído. Começou simples como um contentamento e paz. E então comecei a aumentar e a compor e a ficar cada vez mais intenso. Eu sou um desdobramento perpétuo do agora. Sou uma esfera flutuante de consciência. E foi subindo e subindo e subindo até eu estar em pura felicidade absoluta. Um ponto de luz branca intensa e brilhante, 4 trilhões de vezes mais brilhante que o Sol. Um pequeno ponto de luz branca. Era absolutamente linda. Estava viva. Era como respirar. E de alguma forma eu sabia que tinha que ir lá. Não sei como eu sabia disso, mas eu sabia que tinha que ir lá. Quando eu me aproximei da luz,
Ela ficou maior e mais intensa, mais bonita e mais amorosa. E ela me sugou e me absorveu e eu me tornei a luz. E a luz era eu. Eu era a luz branca. Tentei pensar em adjetivos para descrever isso. A intensidade desse amor, incondicional, puro e poderoso. O único que consigo pensar que funciona é infinito. Era amor infinito se você pode imaginar. Não tinha fim, tão poderoso e tão absorvente. Onda após onda de limpeza de amor tomando conta de mim. Eu era a luz, era tão lindo. Todos nós perdemos entes queridos. A maioria de nós perdeu animais de estimação. Eu tinha 9 anos e meu cachorro Skip estava lá. Meu cachorro estava lá. E novamente lembre-se que eu não sabia que estava morto, mas era Skip. Ele também era uma esfera flutuante de consciência e ele o absorveu. Nós observamos um ao outro e estávamos nos comunicando. Havia comunicação acontecendo, mas era comunicação perfeita. Era como telepática. Então, aqui está a manchete. Seus entes queridos, seus animais de estimação, eles estão lá. Eles ainda estão lá. E vocês o verão novamente. Eu me encontrei em frente a essas colunas douradas. Lembre-se que não há coisas lá. O melhor que poderia dizer é que talvez seja feita de luz ou algo assim. E elas foram empilhadas de tal forma que parecia que era uma entrada para algo. Mas eu não desci até lá. Não fui até o final. Na manchete seguinte eu fui saudado por um ser, algum tipo de espírito, de algum tipo, uma esfera flutuante de consciência. Ele me conhecia. Pela forma era como uma presença masculina. E ele me conhecia. E eu não saberia dizer o que essa coisa era. Poderia ter sido um anjo ou não. Não me parece com nada. Não tinha corpo. Mas era um ser inteligente como eu. Ele me chamou pelo nome. Ele disse: Raymond, vem cá. Quero te mostrar umas coisas. Ele me absorveu e eu o absorvi. E nós nos tornamos um. Ele então me mostrou como o meu propósito era absolutamente crítico na criação. Não há como o universo da criação poder se desenvolver sem você. Cumprir o seu propósito. E eu sei muito disso. As pessoas lutam com isso. Me disseram qual era o meu propósito e qual é o seu propósito. E não tinha nada a ver com aprender ou crescer ou passar para o próximo nível. Mas me disseram muito claramente qual é o nosso propósito. E o seu propósito é amar. Tudo é feito de amor. E isso é uma expressão do amor de Deus. E se você não gosta da palavra Deus, use a palavra que quiser. Mas posso te dizer uma coisa com certeza. Não houve julgamento, não houve expiação, não houve nada que já tinha feito. Isso foi completamente perdoado. E perdoado nesse contexto significava que tinha desaparecido. Não existia. E acho que a última parte foi um ser que me absorveu. E eu tenho esse download. Ele disse: agora quero apresentar-vos ao meu Criador. Ao nosso Criador, Deus. E vou te dizer como Deus se parece. Eu nunca fui capaz de pintar isso. Eu tenho tentado e tentado e tentado, mas simplesmente não consigo. Ainda não há maneiras. Então finja que é um telescópio espacial. Então isto está rodeando em todos os níveis, em todos os lados. Sabe, quando você olha para uma fotografia de uma galáxia é composta por pequenos pontos de luz, estrelas, bem pequenos pontos de luz, e neste caso, era infinito, contínuo e para sempre. Eu era um desses pontos de luz, e todos nós estávamos conectados. E cada um desses pontos de luz era cada ser humano, como se todos os seres que já viveram estivessem lá. Nós coletivamente juntos éramos Deus, e eu tinha esse sentimento de que eu tenho todo o potencial e poder de Deus. Eu não era Deus, mas de alguma forma através da conexão com todos os outros pontos de luz eu era Deus. Mas eu não era Deus, e era assim como uma grande esfera flutuante de consciência. E estávamos cantando. Eu nunca vou esquecer isso. Foi tão lindo. Era adoração. É a melhor palavra que posso descrever. Era sobre amor.
Eu sei que muitas pessoas têm medo da morte. Eu não tenho medo da morte. Na verdade, eu quero voltar. Mal posso esperar. Não tenho pressa. Você sabe que vai morrer até cumprir o seu propósito. Não era minha hora e eu tive que voltar. E eu disse que não. Eu não vou voltar. Entendi tudo errado. E mais uma vez me disseram que não é a sua hora. Mas você pode voltar quando tiver cumprido o seu propósito. E então eu fui enviado de volta ao meu corpo.